Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Eu sou Eduardo Leitão, aqui neste dia infernal de verão em Budapeste, claro, por culpa de Bolsonaro, que está tacando fogo no planeta quando não está inundando outros países, ou congelando o Brasil, que passa um frio descomunal. Mas Bolsonaro não tem jeito, o que ele quer é acabar com a gente, seja de uma forma ou de outra, com seus poderes sobrenaturais de X-Men. E eu vou começar a pauta de hoje falando de Joyce Hasselman, as últimas atualizações do caso da mesma. Vou dar continuidade com o terrorismo que aconteceu no Brasil nos últimos dias, vindo de, pasmem, da esquerda. E também da polêmica que está sendo causada no Brasil por conta da visita de uma parlamentar alemã ao presidente da República e a outros deputados e ministros da base do governo. E vou encerrar a pauta de hoje falando da grande popularidade daquela figura fantástica, iluminada, maravilhosa, que preside a França. Vou mostrar com imagens como ele é amado no seu país. É quase um Bolsonaro da França, porque ele aparece... Bom, vocês vão ver, eu não vou dar spoiler aqui não. E vou também comentar sobre mais uma da esquerda, porque não tem como, é uma piada tão pronta que a gente tem que demonstrar, a gente tem que exibir a incoerência dos esquerdistas. Aqui na Hungria. Ou seja, é algo global. A esquerda realmente conseguiu se unificar de uma forma global no quanto é ridícula e hipócrita. Vamos começar então com Joyce Hasselman. Bom, Joyce desde o início, como eu falei em detalhes no vídeo passado, não tem coerência com a narrativa dos fatos do que possa ter ocorrido com ela. Ela própria diz não saber. Eu ia falar não sabe, mas vou ser mais preciso aqui. Ela diz não saber o que aconteceu. Segundo Joyce, ela acordou toda quebrada. Diversas fraturas, hematomas. Segundo a narrativa dela, sangue por todo o apartamento, mas é claro que ela mandou limpar tudo na mesma hora, o que qualquer pessoa faria, porque para que facilitar o trabalho da perícia? Se vai haver uma perícia, eles têm que trabalhar pelo dinheiro que ganham, não é verdade? Então eu vou limpar as evidências. Tem também o misterioso fato de que ela a priori estava sozinha, depois o seu esposo estava em outro quarto, e agora Joyce ameaça processar qualquer pessoa que insinue que ela possa ter levado um corretivo do marido, se é que me entendem. Então Joyce pode ter caído também repetidas vezes, causando as lesões. Olha, e no caso dela, conhecendo o seu histórico, sim, creio que possa ser verdade que ela tenha caído inúmeras vezes. Afinal, uma queda de andaime pode causar múltiplas lesões. E o esposo pode sim ter dado finalmente uma acordada para os fatos aos quais o Brasil inteiro tomou ciência, que envolvem pedreiros, andaimes, enfim, essa história maravilhosa que cerca esta personagem ridícula da República, não é? Uma jornalista que até então tinha algum renome, algum crédito, eu mesmo, como já falei inúmeras vezes, admirava o trabalho da hoje deputada Joyce Hasselman, e agora esta figura caricata, que ganhou inclusive nome de personagem de desenho animado, justamente pelo seu comportamento, nem tanto pela aparência que teve por um certo período. Vale lembrar que nós estamos falando da mesma pessoa que estava em um peso demasiadamente elevado e de repente passou a ter uma silhueta esbelta e nega ter feito qualquer operação para que isso acontecesse. Diz que aconteceu unicamente por boa alimentação e prática esportiva. Claro, e eu acredito piamente em Papai Noel, assim como todos os brasileiros. Mas para encerrar essa história da Joyce, eu acho tudo um tanto quanto fantasioso quando nós vemos a narrativa em si. A própria Joyce se condena durante a sua narrativa, porque uma pessoa que sofre estas lesões, seja por um atentado, seja por um acidente, não importa, a primeira atitude é ir direto para o IML, é chamar a polícia, é chamar uma ambulância, não esperar 5 dias, uma semana,
10 dias. Eu estava assistindo hoje que somente ontem ela fez o exame de corpo de delito. Quase 2 semanas depois, praticamente, 10 dias depois do ocorrido. Isso não faz sentido algum. E ela sempre traz a narrativa, a história de que os meus carros não têm nenhum dano. Ninguém havia falado sobre carros. Por que ela fica falando sobre carros? E aí faz com que as pessoas pensem, sabe, esse tipo de lesão, da forma que ela descreve, poderia ser perfeitamente parte de um acidente de trânsito. Sim, a lesão na face, a lesão na coluna, nas costelas, o dente que ela veio a perder, tudo isso se adequa a um acidente de trânsito. E ninguém tinha levantado esta lebre, mas a própria Joyce, se contradizendo, começou com a narrativa de que os meus carros estão intactos. É muito interessante quando ninguém havia sequer aventado a hipótese. E isso passou um pouco desapercebido, eu não vi a mídia comentar a respeito dessa narrativa da Joyce que inclui os carros intactos. E há um boato, e eu digo aqui boato, não tenho certeza de nada, não estou acusando ninguém de coisa alguma, mas há o boato circulando de que Joyce talvez tenha utilizado algumas substâncias durante a noite, bateu com seu carro, foi direto para casa e criou toda esta história. Verdade? Não sei. Deve ser investigado e devemos descobrir a verdade, sim. Porém, Joyce se recusa a ter a Polícia Federal envolvida no caso, porque agora ela não ia perder o capital político e nem a possibilidade de atacar a figura do presidente. Ela diz que a Polícia Federal pode ser manipulada pelo governo, no caso, o presidente. Por isso ela confia na Polícia Civil, mas não na Polícia Federal. Primeiro de tudo, que a escolha de quem vai investigar o ocorrido não é da suposta vítima. É do poder público. E se for decidido que a Polícia Federal é o órgão que deve investigar esse caso, assim o será. Não é a senhora Joyce Hasselman que tem o poder de decisão de quem investigará o quê. Isso deveria ser claro, óbvio. Aparentemente não. E ela continua com toda a sua arrogância, sua prepotência, que brotou de forma exagerada no último ano. Determinando quem fará o quê. Quem disser o que ela não quer ouvir será processado. Olha, a senhora tem muito o que processar então. Porque foi assim, e principalmente pelo fato de ter sido a senhora deputada Joyce Hasselman, que levantou esta lebre toda, que criou esta situação para si. Se a senhora sofreu um atentado, se a senhora sofreu um acidente, a senhora deveria ter procurado as autoridades e cuidados médicos imediatamente, ao invés de montar todo este circo. Porque aquele cabelo desarrumado da entrevista ao SBT, aquele roupão de banho, aquela cara amassada não convenceu ninguém. Porque aquilo foi também exagerado. Não tinha necessidade. Se a senhora ia dar uma entrevista, passar um pente no cabelo, para quem já sofreu tanto, não faria a menor diferença. Aquilo, mais uma vez, foi uso do que quer que tenha acontecido como capital político. Nós conhecemos a sua personalidade, senhora Joyce Hasselman. E no seu caso, mais do que o dano físico das lesões que sofreu tenha sido como for, a senhora deveria cuidar do que está aqui na sua cabeça. E eu não estou falando das lesões físicas, não. A senhora precisa de um psiquiatra, a senhora precisa de tratamento. Mas vamos deixar de lado e vamos ver o desenrolar desta história um tanto quanto confusa, para dizer o mínimo a respeito. E tivemos também um incidente dos esquerdistas no Brasil que decidiram mais uma vez cometer seus atos de terrorismo, tacando fogo na estátua do bandeirante Borba Gato. Se perguntar para um esquerdista exatamente o porquê, eles não sabem dizer, eles não sabem nem quem foi Borba Gato. Mas é a cena que eles têm que criar, a narrativa mais uma vez. E tudo feito com a melhor das intenções, com o melhor do ódio do bem. Aquela fumaça preta, aqueles pneus queimados, chamando atenção. Tudo isso com ódio do bem, com a intenção de libertar o povo da opressão capitalista, claro. E o que quer que aconteça é apenas consequência acidental ou incidental do que eles estão fazendo.
como aquela senhora que morreu asfixiada dentro de um ônibus por conta de um protesto pacífico da esquerda. Nada foi feito e uma pessoa inocente perdeu sua vida. E o mesmo, graças a Deus, não se deu neste incidente, mas tinha tudo para que acontecesse algo parecido. E, na sequência, alguns indivíduos foram, de fato, identificados e levados à prisão e em menos de 24 horas já estavam soltos após cometer um ato terrorista. E se o YouTube quiser derrubar meu vídeo, caçar meu canal porque eu estou dizendo isso, que vá para o inferno. Porque ou isso aqui é uma plataforma livre, ou então não é uma plataforma que vale a pena estar presente. Enquanto isso, um deputado federal que tem imunidade parlamentar está preso por crime de opinião, por ter falado o que pensava. E ainda que eu não concorde com a sua ideologia, com o modo que foi colocado, defendo o direito inimputável, o direito constitucional que ele tem como parlamentar de dizer o que bem entender. Mas aqueles terroristas estão soltos, prontos para agir novamente. Coisa assim realmente fantástica. E a outra narrativa da esquerda agora, nas últimas 24 horas, é a respeito da visita de uma parlamentar alemã na semana passada, que se encontrou com o presidente, com sua base aliada, com outros membros do legislativo, inclusive. Esta parlamentar alemã é chamada pela esquerda de extrema-direita. A mesma esquerda que chama o nosso presidente de extrema-direita. Então, por aí eu já desconfio que não é verdade. Esta parlamentar alemã, por coincidência do destino, vem a ser neta de alguém que trabalhou como ministro para... Eu não vou dizer a palavra, não vou abusar aqui também. Que trabalhou como ministro na Alemanha de Adolf. Este, supostamente, é o avô desta parlamentar. E estão usando isso para dizer que ela é uma aquela palavra que a gente não pode dizer aqui, do governo de Adolf. Pois é, porque o avô dela trabalhava para o governo naquela altura nefasta. Então, se nós formos partir desta lógica, todos os alemães, então, são daquela palavra. Todos os húngaros, todos aqueles que apoiaram o regime, inclusive na França e em diversos outros lugares, porque são descendentes destas pessoas. Então, nós no Brasil, por exemplo, devemos todos pagar e ser condenados pelo crime de escravidão, que na altura era legal, porque nossos antepassados podem, porventura, ter tido alguma parte no período escravocrata. Sejamos nós brancos, não importa. O Brasil é um país miscigenado e no período escravocrata não importava a sua etnia, importava o seu poderio social, tanto que ex-escravos tinham escravos, inclusive escravos também tinham escravos, o que é algo inédito no mundo, mas no Brasil ocorreu. Somos culpados disso? Temos algo a ver com o que aconteceu? De forma alguma. Então, tentar conectar esta mulher, esta parlamentar alemã, com um passado sombrio da Alemanha de Adolf, é algo realmente asqueroso, sem sentido e desrespeitoso com a pessoa do dia de hoje. E muito me decepciona que o Instituto Brasil-Israel tenha se manifestado com uma nota de repúdio à visita desta parlamentar ao Brasil. Fico imensamente decepcionado e quero dizer, eles podem falar em nome de alguns judeus. Bom, eu sou judeu, sou brasileiro e repudio a nota de repúdio deles. Nós não podemos culpar as pessoas no presente momento pelas atrocidades cometidas por seus antepassados. Isso não faz sentido algum. E eu penso então que o Instituto Brasil-Israel deve desculpas por esta nota de repúdio. E a pessoa responsável por isso deve se retirar da instituição. Nós não podemos condenar o povo alemão pelo que aconteceu naquele período nefasto, ou nenhum dos povos que tem estado envolvido, porque as pessoas de hoje não têm absolutamente nada a ver com aqueles indivíduos do passado. É uma vergonha que se haja assim. E isso sim é um ato xenófobo, é um ato de extrema esquerda, seria? É quase um ato stalinista, não é? Eu não concordo, então não deve existir. Uma vergonha o que vocês estão fazendo.
Nós que defendemos o Estado de Israel, que defendemos o direito de Israel de se defender, vemos pessoas que se dizem israelitas, que representam o povo judeu no Brasil, emitirem uma nota de repúdio porque uma parlamentar alemã visitou o nosso país? São essas pessoas que querem respeito ao Estado judeu, se não respeitam cidadãos de outros estados? É uma vergonha, vocês são uma vergonha. Bom, pessoal, e falando agora da pauta internacional, aqui na Hungria, no último sábado, teve a Parada do Orgulho LGBT. Está tendo uma grande contradição, um conflito aqui na Hungria, um conflito político bastante intenso, desde que foi passada uma legislação que no Brasil já se falou também muito a respeito, e eu espero que de fato seja implementada, que é a proibição de material adulto para crianças em idade escolar. Seja este material de qualquer origem, mas principalmente com a pauta esquerdista que se faz utilizar da pauta LGBT para colocar as ideias em crianças pequenas que elas não deveriam estar expostas. Nenhum material de conteúdo adulto, seja este hétero ou homossexual, deveria estar sendo exposto a crianças. E aqui na Hungria foi passada esta legislação que faz com que isso seja proibido. Um adulto tem acesso àquilo que bem desejar, o país é livre. A criança vai para a escola para aprender os tópicos escolares. Educação, neste sentido, se dá em casa, no núcleo familiar. E não por ideologia político-partidária militante dentro de escolas. Então aqui foi proibido, com o apoio tanto da direita quanto da esquerda no parlamento. Mas é claro que os esquerdopatas chamam o primeiro-ministro daqui de extrema-direita, fascista, taxista, homofóbico, enfim, tudo que eles podem chamar, o que soa um pouco familiar pra gente, né? Inclusive, a BBC, British Broadcast Communist, a BBC Brasil, inclusive, fez um mini reporte a respeito disso, dizendo que o primeiro-ministro da Hungria é o Bolsonaro da Europa. Bom, eu bato palmas, então, porque o meu presidente é uma pessoa íntegra. E pelo que tenho visto, também é o primeiro-ministro da Hungria. Só para exemplificar, se a esquerda é contra ele, ele não pode ser uma pessoa ruim. Isso aí já sabemos. E as políticas dele são muito claras. De defesa da família, de defesa da religião, de defesa da nação a qual ele pertence. Sendo principalmente um dos opositores à imigração ilegal. O que a União Europeia vê com olhos de boas-vindas. Querem a todo custo destruir o nacionalismo identitário que existe ainda neste continente. E deve permanecer, deve ser respeitado. Todos os povos têm o direito de manter a sua cultura. E ainda que a União Europeia tenha feito diversas ameaças à Hungria, o governo húngaro se mantém firme. Aqui mandamos nós. Assim como na Polônia também. Ou o que gerou o Brexit, que foi justamente esta interferência de Bruxelas no que diz respeito às decisões identitárias e nacionais de cada país. Eles querem fazer uma grande União Soviética da União Europeia, por assim dizer. Mas estão falhando. Porque pessoas como o primeiro-ministro da Hungria não permitem que isso seja aceito. E eu vou deixar aqui também umas imagens que mostram como este homem é um opressor, como nós aqui em Budapeste, principalmente, com a maior cidade do país, estamos oprimidos com este ditador. Olha as imagens da Parada do Orgulho LGBT. Eu não vi ninguém sendo oprimido, todos estavam ali muito livres, se divertindo, cantando, assim passaram o dia inteiro e, é claro, protestando contra o governo deste tirano que nada fez para impedir. Assim como no Brasil. O meu problema com esta suposta comunidade LGBT, se é que existe, porque para mim isso é uma minoria barulhenta, eu particularmente não tenho nada contra ninguém, seja a sua opção, orientação, o que quer que seja, a decisão individual de cada um. O meu problema se dá quando estas pessoas, ou parte delas, ou esquerdistas infiltrados, enfim, essa minoria barulhenta, querem interferir na nossa vida pessoal. Como nós vamos criar os nossos filhos, como nós vamos educar os nossos filhos, as nossas crianças.
Vivam as suas vidas, sejam felizes. Não toquem nas nossas crianças. Porque aí sim eu tenho um problema grave com esse tipo de gente. Então, fica aqui a minha demonstração de respeito e admiração ao governo húngaro na figura do seu primeiro-ministro. E se ele está sendo comparado a Bolsonaro, então o nosso presidente também está fazendo a coisa certa. E fico muito feliz de saber que o primeiro-ministro da Hungria, inclusive, esteve na posse do nosso presidente em 1º de janeiro de 2019. E tive inclusive o prazer de encontrar aqui na Hungria, pouco antes da pandemia, o deputado Eduardo Bolsonaro, que estava em missão diplomática representando o Brasil enquanto presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara. E logo na sequência eu vou deixar as imagens do que aconteceu na França, o amor demonstrado ao presidente Macron pelo povo francês, protestos que se deram em virtude da obrigatoriedade do passaporte sanitário e a criação de uma nova casta, aqueles que não foram imunizados, ou aqueles que não podem ser imunizados e que a partir de 1º de agosto nem a supermercados terão direito de ir. Algo fundamental para a existência de um ser humano. Então vejam o amor da população a Macron, que tanto critica o nosso presidente, que tendo inclusive agraciado um dos seus maiores inimigos políticos, a gazela saltitante. Vejam com seus próprios olhos. Em um dos meus vídeos anteriores, um comentário foi de que eu fiz divagações sobre a França e que eu não sei o que eu estou falando. Vejam com seus próprios olhos. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, tenham uma ótima semana. Até a próxima.